Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao conteúdo do livro 4, agora abordando a unidade 1. Lembrando que nós já tivemos aulas anteriores, no qual eu fiz uma revisão, do capítulo, e na aula online também teve a revisão, dos capítulos referentes à avaliação de vocês. E hoje a gente vai começar aqui na unidade 2, compreendendo a regionalização do espaço mundial. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar junto comigo. A gente está na página 389. Bom, primeiro, o livro começa fazendo uma explicação em relação a esse contexto de regionalização, Lembrando que esse termo regionalização vem do conceito de região, que vai designar a forma de separação, de divisão do espaço geográfico a partir de alguma característica semelhante. Regionalizar é você dividir, você separar a partir de uma característica. No caso, ele já começa informando, o planeta Terra é composto de 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, os quais representam características naturais, humanas, econômicas e culturais próprias. Levando em consideração essas características e outras não mencionadas, como o período histórico, podemos agrupar esses países em regiões. Então, regionalizar, você vai dividir a partir de uma característica semelhante. Então, nesse caso, pode ser uma característica histórica, pode ser uma característica econômica, E a gente vai analisar essas características e vai conseguir formular essas regiões, tá? A primeira que ele vem falando aqui é a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Qual é o contexto no qual a gente vai compreender isso, O período da Guerra Fria foi marcado pela disputa ideológica e política entre os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética. É aquele período de bipolarização do mundo, Capitalismo versus o socialismo. Nesse período, o mundo foi dividido em primeiro mundo, composto pelos países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, França, desenvolvidos e capitalistas. Os países do segundo mundo, que representavam o bloco socialista, então a União Soviética, Cuba, China, e os países do terceiro mundo, no qual vão ser os países capitalistas, porém países capitalistas pobres, como é o caso do Brasil. Tem um mapa, nessa imagem, no qual a gente consegue fazer essa diferenciação. Percebam que aqui a gente não está analisando características de norte, de sul, de qual hemisfério que vai estar o país. Percebam que, de acordo com a legenda, o que está nesse tom mais mostarda, países do primeiro mundo, o que está nesse tom mais alaranjado, países do segundo mundo, e em verde, países do terceiro mundo. A América do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, países do primeiro mundo, a Austrália também entra nesse contexto, mesmo estando em outro continente, e na Europa ali a gente tem a França, tem o Reino Unido marcado, a Itália. Em relação aos países do segundo mundo, são esses países socialistas, a Argélia, a União Soviética, a China. Percebam que a América do Sul como um todo, se encontra nesse grupo de países de terceiro mundo. A Nicarágua tem uma exceção dentro da América Latina, e Cuba também, sendo países que estavam nesse contexto socialista. Aí que vem a questão. Essa divisão ela era totalmente baseada na bipolaridade do mundo, o lado capitalista e o lado socialista. A partir da queda do bloco socialista, essa divisão ela vai deixar de ser utilizada, porque você não tem mais essa bipolaridade. Agora a gente tem
um mundo multipolar, né? O mundo agora ele não vai estar mais restrito ao lado capitalista e ao lado socialista. Então, essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela é pautada na questão do socialismo e do capitalismo e do socialismo, como o bloco socialista vai ruir, e obviamente, né, tem a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não tem mais por que a gente utilizar esse tipo de regionalização, essa forma de você dividir os países do mundo. Depois, a gente vai analisar a regionalização norte e sul. Após o fim da Guerra Fria, então depois do período, né, de bipolarização, surge no mundo uma regionalização pautada no critério socioeconômico que divide o mundo em duas regiões. O norte, correspondendo a países desenvolvidos, e o sul, a países subdesenvolvidos. Qual é a questão nesse momento? Apesar de estar falando países do norte, países do sul, nós não devemos nos atentar à questão dos hemisférios. Vamos analisar isso por meio desse mapa. Olha só. A gente sabe, né, que existem as linhas imaginárias que cortam o globo. A linha do Equador é aquela linha imaginária que corta o globo nos hemisférios norte e sul. E, necessariamente, essa divisão de países norte e sul não vai estar respeitando essa questão, digamos assim, física. Percebam que o que vai diferenciar é esse traçado vermelho. E ele, por exemplo, coloca enquanto um país desenvolvido, enquanto país, né, a Austrália, também entra a Nova Zelândia, a Oceania, né, a parte, pelo menos, da Austrália e da Nova Zelândia, entram como países desenvolvidos, e a porção, né, do Sudeste Asiático não entra, o continente africano não entra, a América Latina não entra, eles já vão ser considerados como países subdesenvolvidos, tá? Essa que é a questão desse tipo de regionalização. Ela é uma divisão, apesar de ter este nome, ela não vai pegar literalmente a questão dos hemisférios. E aí vem um outro ponto importante também. Ele diz o seguinte: a maioria dos países pertencentes ao norte faz parte do hemisfério norte, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, e a região sul é composta por países pertencentes dos dois hemisférios. Como a gente viu naquela partezinha de cima, né, a porção da América Central, né, vou até voltar aqui para vocês olharem, ó, a porção ali da América Central vai estar no hemisfério norte, né, está na porção acima da linha do Equador. Voltando aqui, apesar de ser muito utilizada, de ter sido muito utilizada após a Guerra Fria, essa forma de regionalização é muito genérica e simplificada, não levando em consideração as peculiaridades existentes entre os países pertencentes a uma mesma região. Por que tem essa questão? Eu vou trazer o contexto vou voltar aqui para o mapa, que fica mais fácil para a gente analisar. Por exemplo, quando a gente faz essa análise aqui do Brasil, né, da América do Sul, né, necessariamente a gente não pode fazer uma comparação com o processo de desenvolvimento do Brasil com o processo de desenvolvimento de alguns países do continente africano. A gente sabe, sim, que ambos vão apresentar, né, algo mais avançado ou não, né? O Brasil, neste contexto, ele estava num processo de franco desenvolvimento. E aí que tá a questão. Ela faz uma divisão muito, muito genérica, não vai considerar as peculiaridades. E esse se torna um problema para esse tipo de divisão. Aqui vem um jogo rápido. Levando em consideração que a forma de regionalização norte-sul é muito genérica e simplificada, descreva 2 países da parte sul que apresentam grandes diferenças socioeconômicas. Aqui ele está trazendo, né? Eu nem tinha visto essa comparação, mas aqui
ele está trazendo uma comparação muito interessante, que é o Brasil e o Haiti. O Brasil, ele vai apresentar uma economia mais estruturada, mais sólida, obviamente, do que a economia do Haiti, que vai estar, né, no grupo dos países mais pobres do mundo, que tem graves problemas sociais, instabilidade política muito grande, mas ambos fazem parte desse mesmo grupo. E aí você vê o quão genérico é. Apesar desses grupos apresentarem grandes disparidades socioeconômicas, em função dessa regionalização, eles fazem parte do mesmo grupo. Tá? Vamos seguir aqui. Regionalização do mundo em blocos econômicos e áreas de influência. A atual fase do sistema capitalista foi responsável por classificar o mundo em áreas de influência dos blocos de desenvolvimento econômico, político e tecnológico. Dessa forma, essa regionalização divide o mundo em blocos: o bloco americano, o bloco do Pacífico e o bloco europeu. Vamos analisar aqui. O que mudou, né? No período de bipolaridade do mundo, a gente tinha um processo no qual estava muito dividido. Tinha a porção dos Estados Unidos e tinha a porção da União Soviética, socialismo e capitalismo. Era bipolarizado. Agora, o período da globalização, que é exatamente essa expansão do capitalismo, esse período no qual vai existir uma maior conexão entre os povos, um período no qual as distâncias são reduzidas, é o período da conectividade, né? Essa expansão expressiva do modo capitalista de vida, isso vai mudar, porque vão se fazer necessárias as áreas de influência econômica, essa economia em sistema de rede, né? Em sistemas no qual se torna possível uma questão dinâmica, uma questão propriamente de influência, né? Seja em aspecto político, em aspecto econômico, aspecto cultural, né? Aqui a gente tem a representação desses blocos. O bloco americano está em verde, o bloco europeu está em vermelho, o bloco japonês, né? Japonês e oriental está em amarelo. E olha, há uma questão muito interessante. O que está em rosa é a área de influência dos Estados Unidos. Percebam quão é grande a área de influência dos Estados Unidos. Ele faz conexão com a América como um todo, conexão com a Europa e pega ali até aquela partezinha da Ásia. Tem uma área de influência muito grande. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos se configuram, né, enquanto maior economia do mundo, tem um papel muito significativo enquanto potência militar, potência econômica, potência cultural, e todos esses fatores vão interferir bastante. Então, aqui é muito interessante a gente analisar toda essa dinâmica de influência dos Estados Unidos. Ela ultrapassa, né, a influência, por exemplo, do bloco europeu, do bloco americano por si. E percebam também que existem algumas porções que não vão estar presentes em nenhuma dessas áreas, tá? O continente asiático, a gente teve, nós já falamos, né, do continente asiático em aulas anteriores, em função da regionalização dele, em função de grandes disputas econômicas, políticas, sociais, grande diversidade sociocultural que tem, né? Tem aquela porção que não vai exercer essa questão de influência por diversos fatores, desde países que são extremamente pobres, né? Então não vão integrar isso, até acessos de conectividade, diversos fatores que não vão caracterizar esta área de influência dentro dessa formação de bloco. Aí aqui ele vem falando um pouquinho mais, ó.
O bloco americano é influenciado pelos Estados Unidos, que mantém forte atuação sobre os países do continente americano. Apesar disso, a ação estadunidense vai muito além de seu território e engloba países da Europa, da África e da Ásia. Essa interferência entre as relações econômicas, principalmente por meio dos organismos financeiros internacionais. Além disso, a intervenção cultural é difundida por meio dos meios de comunicação em massa, como séries, músicas e filmes. Outra forma de influência são os hábitos alimentares, pois há diversas empresas de fast food instaladas em outros países. Gente, por mais que existam pessoas que falem assim, eu não gosto de música em inglês, eu não gosto de falar inglês, eu não gosto disso, não tem... É impossível a gente não perceber na prática do nosso dia a dia a influência que os Estados Unidos possuem, tá? Aqui o próprio livro já está falando, questão das músicas, dos filmes. O Brasil tem filme nacional? Tem. A gente assiste filme nacional? Sim. Só que quais são as maiores bilheterias? São filmes norte-americanos. Existem músicas. Nesse período de pandemia, então, olha o Netflix aí. Para muitos se tornou um escape em prol de uma saúde mental, né? Não só a Netflix, quanto outras plataformas, né, de streaming por aí, né? Termos do nosso dia a dia, WhatsApp, notebook, smartphone, fast food, drive-thru, são expressões que estão no nosso dia a dia e a gente usa assim, como se fosse uma coisa normal, sabe? Love, agora não me vem à mente, assim, neste momento, mas são questões, gente, o hambúrguer, o drive-thru, vamos passar ali, o McDonald's da vida, sabe? O milkshake, que é até uma brincadeira que eu acho interessante, que a gente fala assim, vou ao centro de departamento comercial, vou ao centro comercial em departamentos, lá eu vou me sentar na praça de alimentação, eu vou pedir um sanduíche com carne compactada, queijo e extrato de tomate com açúcar e conservantes, e também vou pedir uma bebida láctea batida em temperaturas baixas com sabor de chocolate. Tipo assim, cara, mas ela tá maluca, né? Por que ela tá falando assim? É mais fácil, vou no shopping, lá vou pedir um hambúrguer com queijo, né? Vou pedir um cheesecake e vou beber um milkshake. Mas a gente já usa essas expressões, tipo assim, milkshake. O que é uma bebida láctea, né? Um sorvete batido, né? Com um pouquinho de leite e uma calda de chocolate, o sabor de chocolate. Só que tá no nosso dia a dia. Se eu chegar e só falar assim, Mayra é retardada. O que ela tá falando? Uma carne processada. Cara, um hambúrguer. E são coisas do nosso dia a dia que estão muito, muito, muito presentes. Depois, ele continua falando, né? O bloco europeu é liderado pelos países pertencentes à União Europeia, principalmente a Alemanha. A ação desse bloco estende-se por todo o continente europeu, pelo norte da África e o norte do Oriente e a parte do Oriente Médio. No caso da Alemanha, sua importância está associada ao seu forte processo de industrialização e à sua ampla relação comercial com os outros países. Já o bloco do Pacífico é liderado pelo Japão, que mantém a sua influência no leste e no sudeste da Ásia e na região da Oceania. Tal ascendência do Japão deve-se ao elevado grau de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do país, aliado à sua política exportadora. Isso levou a expandir suas relações comerciais externas, em especial com os Estados Unidos e Europa, além de realizar investimentos em outros países, transferindo suas indústrias nacionais, como é a questão dos tigres asiáticos. Nós vimos, né, que os tigres asiáticos fazem parte daquele grupo de países que vão se tornar atrativos no contexto asiático para receber essas empresas transnacionais.
Depois, a regionalização em continentes. Essa fica mais, mais usual para a gente, né? Os continentes são grandes extensões territoriais, mesmo cada um tendo, né, uma extensão diferenciada. E essa região em continentes ela é muito utilizada pelo mundo, né? Vai dividir o planeta levando em consideração a questão de formação natural pela qual a Terra passou ao longo dos seus milhões de anos. África, América, Antártida, Europa, Ásia e Oceania. No continente americano, a gente ainda pode fazer outras regionalizações. Aqui no livro, ele está colocando dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é uma regionalização por localização geográfica, tá? Também é possível a gente realizar uma regionalização por aspectos socioculturais, aspectos da colonização, no qual a gente vai ter a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Então, só que a gente já vê outro tipo de regionalização, tá? Dentro dessa regionalização de continentes, nós vamos ter o continente americano e dentro do continente americano, a gente pode realizar dois tipos de regionalização. Essa que está posta no livro, América do Norte, América Central e América do Sul, que é uma regionalização por localização geográfica, e uma outra regionalização a partir dos aspectos de colonização, que é a América do Norte, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Aqui, né, tem esse mapa que é mais comum, né? Que é mais comum, né, pra gente estudar, uma regionalização muito comum nos livros didáticos, né? América do Norte, América Central, América do Sul, fazendo esse grupo, né, referente à América, África, Oceania, Europa e Ásia. É interessante a gente marcar alguns pontos, por exemplo, a Europa é conhecida como Velho Mundo, a América, o Novo Mundo, a Oceania, o Novíssimo Mundo, exatamente em função do processo de colonização dessas regiões pelos espanhóis. Aí aqui vem comentando um pouquinho mais, né? Antes disso, deixa eu só voltar aqui, a gente vai falar na questão da extensão, mas aqui a gente já consegue ver, por exemplo, né? Só o Brasil, dentro da América, né? Só o Brasil apresenta dimensões continentais. O que quer dizer isso? Que só o Brasil apresenta um tamanho maior, por exemplo, do que outras regiões, tá? Um país com a dimensão de um continente, é muito grande. Aí ele vem falando: a Europa e a Ásia ocupam um imenso bloco de terras imersas, chamado de Eurásia. Sendo assim, do ponto de vista físico, a Europa é considerada uma península, mas em virtude de suas características históricas e sociais, a Europa é declarada um continente. O que acontece? A península é um trecho de terra, né, que sai do continente e adentra o oceano. Se a gente for analisar por esse aspecto físico, essa formação, né, a Europa é um braço, vamos colocar assim, da Ásia. Mas como a gente sabe que lá foi palco, né, de grandes questões históricas, questões econômicas, ela vai ter essa caracterização enquanto um continente. Depois ele continua falando que, entre algumas características, destaca-se o fato do continente ter colonizado outras regiões, o histórico de revoluções e os avanços políticos e econômicos, como eu havia mencionado aqui. Podemos notar, por meio da análise do mapa, que o continente asiático é o maior do mundo, seguido da América, da África, da Antártida, da Europa e da Oceania. Tá? Aqui tem essas dimensões, são mais de 44 milhões de quilômetros quadrados a partir dos dados de 2016. Então, é uma extensão territorial realmente enorme o continente asiático, tá? Bom, galera, essa parte eu vou encerrar por aqui. Lembrando que no nosso próximo encontro eu já venho com a correção dos exercícios. Aqui, ó, começa na página 392
Então, vocês já podem ir fazendo que no nosso próximo encontro eu já faço a correção deles, tá? Eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!